Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nós vamos para mais uma aula de probabilidade estatística. Hoje a gente vai abordar um pouco da introdução à estimação intervalar e um dos teoremas mais importantes em probabilidade estatística, que é o teorema central do limite. A gente vai explorar mais esses aspectos teóricos, não vamos falar tanto assim dessa estimação intervalar, mas vamos ver conceitos importantes e qual o papel do teorema central do limite dentro da estimação intervalar em si. Vamos lá. O nosso conteúdo de hoje é, portanto, fazer uma breve revisão. Daí a gente vai falar dos conceitos e intervalos de confiança, que é um caso particular da estimação intervalar. E aí a gente vai entrar, nas leis dos grandes números e no teorema do central do limite. Antes disso, na nossa revisão, vamos dar uma recordada como a gente calcula probabilidades na distribuição normal. Então, lá em modelos probabilísticos, a gente tinha assim: se x é uma variável aleatória com distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado, lá em modelos probabilísticos, μ e sigma ao quadrado eram quantidades conhecidas, Então, a gente denotava x til, x tem distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado. E a gente poderia mostrar que a variável aleatória z é a padronização de x, ou seja, x menos sua esperança dividido pela raiz quadrada de sua variância, dividido pelo desvio padrão, tem uma distribuição normal padrão, normal de média 0 e variância 1. E as probabilidades na distribuição Z estão disponíveis lá na tabela Z. Então, inclusive está lá no portal, a tabela Z em PDF, e também tem as versões online da tabela Z, que a gente vai explorar muito brevemente agora nessa revisãozinha, Por que a tabela? Qual a necessidade de se usar a tabela Z? Porque quando a gente ia calcular uma probabilidade desse tipo aqui, probabilidade de x ser menor que x, se x tem distribuição normal, de média μ e variância sigma ao quadrado, o que acontece? Essa probabilidade aqui depende da solução de uma integral complicada, Então, era integral de menos infinito até x de 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado exponencial de menos meio sigma ao quadrado t menos μ ao quadrado dt. Então, para resolver essa integral não tem solução analítica. Então, a gente só precisa resolver essa integral de forma numérica, O que acontece é que, para cada média e para cada variância, a gente vai ter que resolver uma integral diferente. Então, ao invés de trabalhar com uma normal geral de média qualquer e variância qualquer, a gente sempre padroniza a variável aleatória x para uma normal de média 0 e variância 1, para poder calcular essa quantidade aqui. X menos μ sobre sigma menor que o x menos μ sobre sigma. Veja, as operações que eu fiz de um lado da inequação eu fiz do outro, que vai ser a mesma coisa que a probabilidade de z ser menor que um valor zzinho qualquer. E essa probabilidade aqui, esse z tem distribuição normal padrão, essa integral vai ser também de menos infinito até um zzinho, só que agora a função densidade e probabilidade aqui, que a gente vai integrar, é a raiz de 2π exponencial de menos meio t quadrado, porque a gente substituiu dt, Porque a gente substituiu o μ por 0, Então, o μ sumiu e o sigma ao quadrado por 1. Então, essa aqui é a função da densidade de probabilidade da normal padrão. Também não tem solução analítica e também depende da solução numérica. A questão é que eu consigo representar toda variável aleatória normal com esse formato aqui, com esse formato da padrão.
E aí a gente essas integrais aqui foram resolvidas para vários valores diferentes de zzinho. E a gente tem esses valores tabelados na tabela Z. Então vamos ver um exemplo para a gente calcular as probabilidades usando a tabela Z. Então, vamos supor que o peso de um produto tem distribuição normal, com média 500 gramas e desvio padrão 36 gramas. Qual a probabilidade de que um item deste produto, escolhido ao acaso nessa população, tenha peso inferior a 520 gramas? Bom, o que a gente quer saber é a probabilidade de x, que tem distribuição normal de média μ e variância 36 quadrado, né? Probabilidade de x ser menor que 520. Aí a gente vai primeiro padronizar a variável aleatória x para escrever ela na forma z. Então, x menos a sua média dividido pelo seu desvio padrão. O valorzinho que eu quero encontrar é menor que 520. Então, 520 menos a média dividido pelo desvio padrão. Essa parte aqui, essa parte à esquerda da desigualdade vira z, né? Então, é esse o passo aqui. E resolvendo essa continha aqui dá 0,56. Aí a gente vai lá na tabela Z, olhar o valor de probabilidade acumulada até o ponto 0,56. O que está acontecendo aqui então? A gente tem aqui a nossa distribuição normal, né, de média 0. E a gente quer saber a probabilidade de Z ser menor que 0,56. Então, o que a tabela vai fornecer para a gente aqui? Vai fornecer toda essa área aqui em verde, que é justamente a probabilidade de Z ser menor que 0,56. Vamos dar uma olhadinha como funciona olhar a tabela Z de duas formas diferentes. Uma usando a tabela em PDF que eu forneci para vocês lá no portal, e a segunda forma lá num dos links que eu deixei também lá no portal. Então vamos lá. Aí sim, abri o meu navegador aqui. Então a gente tem a primeira coisa que eu vou fazer lá no campus virtual. Fiz o meu login. Métodos estatísticos. Então vai estar aqui roteiro, tudo, né? Tabelas de distribuições. Vamos primeiro olhar as tabelas em PDF. Na tabela Z aqui disponível para a gente, vou abrir a tabela Z. Então tem um monte de valores nas linhas e nas colunas. O que acontece é que na primeira linha, quer dizer, na primeira linha não, nas linhas estão os valores até a primeira casa decimal e na coluna a segunda casa decimal. Então, como a gente está querendo aqui encontrar o valor de Z menor que 0,56, a gente vai olhar na linha 0,5. Então, a gente vai lá na linha 0,5 e na coluna 6. Então, essa probabilidade de Z ser menor que o valor 0,56, 0,7126. Bateu com o resultado lá que eu coloquei para vocês? Bateu, 0,71226. Só tranquilo, lembrou como é que calcula as probabilidades da distribuição normal? O que acontece é que a gente não conhece média e variância. A gente não conhece os parâmetros das distribuições porque nós estamos tratando de estatística. Então, na realidade, a gente está sempre nesse bloco dinâmico aqui, né, em que existe uma população a respeito da qual a gente quer conhecer alguma coisa. Nessa população residem as probabilidades, existem os modelos probabilísticos, é o mundo dos parâmetros, né? Essa população é, em geral, infinita ou ela não é completamente acessível, às vezes ela não é enumerável. A gente quer conhecer essa população. Então, por um processo de amostragem ou de experimentação,
e a amostragem tem os seus tipos de amostragem, experimentação tem os seus diferentes delineamentos de experimentos, né? Seja qual for o procedimento adotado para retirar a parte do todo, para retirar um pedaço dessa população, que a gente vai chamar de amostra, a gente vai ter as quantidades conhecidas na amostra. Porém, essas quantidades na amostra são realizações da variável aleatória que está representada na população. Na amostra vive o mundo das estatísticas. Estatística é uma função qualquer da amostra. Qualquer conta que você fizer com os números que você observou numa amostra vai fornecer uma estatística. Se essa estatística tem um significado, tem uma interpretação, é uma outra história. A definição de estatística é: toda função da amostra é uma estatística. Bom, aí uma vez que a gente calcula, obtém a amostra, a gente pode escrever essa amostra usando técnicas de estatística descritiva, ou a gente pode buscar tirar conclusões, realizar generalizações a respeito da população. A esse processo de generalização a gente chama de inferência estatística. Inferência estatística dividida em teoria da decisão e teoria da estimação. Nós abordamos até agora teoria da estimação e falamos de estimação pontual. Agora nós estamos entrando em estimação intervalar. Nossos conceitos centrais na teoria da estimação: parâmetro populacional é uma constante lá dos modelos probabilísticos que é, em geral, desconhecida. Uma vez que a gente conhece o parâmetro, a gente tem a população completamente especificada. O estimador, que é uma fórmula matemática, uma expressão algébrica que a gente usa para aproximar o valor do parâmetro. Essa aproximação é dada utilizando os valores observados na amostra. A estimativa é o próprio valor, é o valor aproximado em si, né? É uma quantidade numérica para aproximar o valor do parâmetro. E a estimação pode se referir a duas coisas: ou substituir os valores da amostra no estimador, ou seja, obter a estimativa, ou obter o estimador em si, métodos matemáticos de dedução dos estimadores. A gente viu dois: o método dos momentos e o método da máxima verossimilhança. Acontece que, já entrando no nosso tema de hoje, nos estimadores intervalares, obter um estimador pontual não é suficiente para caracterizar a população. Isso acontece porque a gente vai ter um único valor para aproximar o parâmetro e existe uma incerteza muito grande, porque a gente só tem uma fração, normalmente a gente só tem uma fração muito pequena da população presente na nossa amostra. Então, o que a gente vai buscar fazer é construir um intervalo em torno da estimativa pontual, em torno do estimador pontual, né? E considerando um determinado nível de erro associado à incerteza natural que a gente tem na amostra, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir mão de um pouco de precisão para ganhar um pouco de acurácia. Então, a gente vai sair de um estimador pontual que é infinitamente preciso e nada acurado, para perdendo um pouco de precisão, ganhar um pouco de acurácia. Para a gente esclarecer o que significa precisão e acurácia nesse contexto, às vezes elas são usadas de forma inadequada, como não existem sinônimos na ciência, e na ciência estatística isso não é diferente. Quando eu estou falando de acurácia e precisão, eu estou falando de coisas bastante específicas, tá? Deixa eu voltar para o azul aqui, para a cor azul, porque eu não gosto de ficar usando o verde à toa. Então vamos lá. Eu acho que a forma conceitual para a gente entender melhor a precisão e a acurácia é você imaginar um conjunto de alvos, né? Então vamos olhar para o primeiro alvo aqui, para a primeira situação, né? Primeiro, segundo,
terceiro e quarto alvos. Imagine que a gente vai atirar ou um dardo, dar efetivamente um tiro nesse primeiro alvo aqui. Vamos supor que o meu primeiro tiro acerte no ponto que está marcado a estrelinha ali. Meu segundo tiro nesse alvo acerte naquele ponto marcado com a estrelinha. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Todos bem próximos uns dos outros, né? Acontece que eles estão próximos, mas eles estão distantes, né, do centro do alvo. Quando um estimador tem esse comportamento, a gente diz que ele é um estimador preciso, porque toda vez ele acerta os valores uns próximos dos outros, porém longe do alvo, então ele não é acurado, né? É um estimador preciso e não acurado. O que mais pode acontecer? A gente pode ter uma situação em que o estimador, ele em média, acerta o alvo. Se eu tirar a média das distâncias aqui até o centro, a média vai ser próxima de zero, então ele em média acerta o alvo. Acontece que os valores estão muito distantes uns dos outros, então é um estimador que é acurado, mas ele não é preciso, né? Não preciso, mas ele é acurado. Aqui a gente está na situação ideal, os estimadores próximos uns dos outros e, em média, acertando o centro do alvo. Então, esse é um estimador preciso e acurado. E a gente tem a pior situação possível, que é um estimador que não é nem preciso e nem acurado. No contexto de estimação intervalar e pontual, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente está, por exemplo, tentando estimar Mi, e a gente vai estimar Mi por x barra. Ou melhor, y barra, né? A gente vai estimar Mi por y... Opa! Apagar tudo de uma vez. A gente vai estimar Mi por y barra. O y barra vai fornecer um único ponto para a gente. Y barra é uma quantidade contínua, não é verdade? Então, a gente sabe que nas variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de y assumir um valorzinho qualquer y é igual a zero, né? Se y for contínuo. Então, o que acontece? O y barra vai com certeza ele vai errar o valor exato de Mi. Então, é um estimador que ele é infinitamente preciso, porque o comprimento dele, uma medida de precisão é o comprimento. O comprimento do ponto é sempre zero. Então, o que a gente vai ter aqui? O inverso do comprimento, melhor dizendo, é uma medida de precisão. Então, é só a gente pensar nesse limite aqui. O limite de A tendendo a zero de 1 sobre A é infinito. Então, essa aqui, se A é o comprimento do estimador e A tende a zero, como no caso do estimador pontual, a precisão é infinita. Porém, A ele não ele tem nenhuma acurácia, porque a probabilidade dele acertar o valor de Mi é sempre zero, afinal de contas, y barra é uma quantidade contínua, né? Então, o que a gente vai fazer no processo de estimação intervalar é fazer esse A parar de tender a zero, a gente vai criar um intervalo em torno de x barra e vai fazer com que os valorzinhos de y
seja um intervalo também. Então essa probabilidade aqui vai ser maior do que zero, vai ser positiva. Então o que eu estou fazendo é perdendo um pouco de precisão para ganhar um pouco de acurácia. Então, vamos ver qual que é a definição mais formal do intervalo de confiança, né? Então, suponha y uma variável aleatória com FDP ou FP, dependendo do caso contínuo discreto, de parâmetro θ que descreve uma determinada população. Então, vamos supor que a gente vai a essa população e retira uma amostra aleatória de tamanho nzinho, né? E obtém um estimador pontual para θ, o nosso θ chapéu. Usei aqui, por exemplo, o método da máxima verossimilhança e encontrei um estimador pontual para θ. O que a gente quer fazer é construir um intervalo em torno do estimador pontual θ chapéu que permita afirmar que o parâmetro θ tem probabilidade gama de pertencer a esse intervalo. Então, vamos supor que a gente tem um intervalo de limites θ1 e θ2. Então, os limites do intervalo θ1 e θ2. E θj, né, o θ1 e o θ2, são funções de θ chapéu, funções do estimador pontual. A gente vai chamar o intervalo de θ1 a θ2 de intervalo de 100 gama% de confiança. Lembra que gama é uma probabilidade, né? Então, isso aqui vai ser sempre menor do que 100. Se a probabilidade do verdadeiro valor de θ, olha só como o θ aqui aparece sem chapéu, né, de pertencer ao intervalo θ1 e θ2 for gama. A gente saiu de uma situação em que a probabilidade do θ está dentro do intervalo de comprimento zero era zero, né, ou seja, a gente tinha nenhuma acurácia, e como a gente tinha um comprimento do intervalo, que era o único ponto, o comprimento era zero, a precisão era infinita. Agora, esse θ1 e esse θ2 são potencialmente quantidades bastante diferentes que abrigam o verdadeiro parâmetro θ da população com uma probabilidade gama maior do que zero. Deu uma distorcida aqui, mas acho que está tranquilo, né? Tá bom. O que acontece é, na literatura, a gente usa pouco esse termo gama, sabe? A gente faz muito mais, usa 1 menos alfa. E alfa é o nível de significância. A gente vai arrastar essa questão do nível de significância até o final do curso, porque ele vai assumir interpretações muito interessantes quando a gente for trabalhar com os testes de hipótese. Agora, na questão dos intervalos de confiança, ele não tem um especial interesse nele, não. Então, mas a gente vai deixar de falar que o intervalo é de 100 gama% de confiança para falar que ele é de 100 1 menos alfa% de confiança, em que alfa é o nível de significância. A gente quer que esse intervalo cubra o verdadeiro valor do parâmetro com alta probabilidade. Então, a gente vai escolher um alfa pequeno, né? 10%, 5%, 1%. E assim a gente vai criar intervalos de confiança de 90%, 95%, 99%. Depois a gente vai ver lá nos testes de hipótese que nem sempre o alfa deve ser um valor pequeno assim. Bom, quanto menores forem os valores de alfa, né? Ou seja, mais acurado for meu intervalo, e quanto menor for o valor do tamanho da amostra, maior vai ser o comprimento do intervalo de confiança e maior vai ser a perda de precisão. Então, vai sempre existir essa troca. Amostra pequena, maior a incerteza. Isso é um fato. E sempre vai existir a troca entre acurácia e precisão. Se eu quero mais acurácia, eu vou perder mais precisão. Se eu quero mais precisão, eu vou perder em acurácia. Não existe almoço grátis. Não tem o que fazer. Então, a gente vai sempre escolher o alfa, o nível de significância e um tamanho da amostra quando a gente planeja
a coleta dos dados que sejam adequados para o objetivo da pesquisa, e a gente tem que também encontrar funções de θ-chapéu, funções do estimador θ-chapéu que fornecem os limites inferior e superior do intervalo, funções que sejam eficientes, produzam intervalos bons, né? Ou vão existir muitas funções, algumas delas vão produzir para a mesma acurácia diferentes precisões e vice-versa. Acontece que nem sempre encontrar essas funções do limite inferior e superior é uma tarefa fácil. Em geral, é bastante complicado. Então, isso acontece porque a gente precisa conhecer as distribuições amostrais de algumas estatísticas, que podem envolver uns cálculos complicadinhos. Quando eu falei assim para você, que o y barra estima μ e a probabilidade de y barra ser igual a μ era igual a zero, porque y barra é uma quantidade contínua, eu já estava te dizendo que y barra é uma variável aleatória, né? Claro que o y barra é uma variável aleatória, porque o y barra é igual a 1 sobre n somatório das yi. E as yi são variáveis aleatórias, observadas ou não, realizadas ou não, mas são variáveis aleatórias. Então, toda função de variável aleatória também é variável aleatória. Quer dizer que y barra ele mesmo tem uma distribuição. Assim como todos os outros estimadores vão ter as suas próprias distribuições. É isso que eu estou querendo dizer com essa frase. Distribuições amostrais de algumas estatísticas. Isso quer dizer que os estimadores em si são variáveis aleatórias que têm a sua própria distribuição. E obter a distribuição dos estimadores nem sempre é fácil de se fazer, porque eles envolvem, às vezes, funções complicadas da amostra. E aí, deduzir qual que é a distribuição para construir os intervalos baseados na distribuição amostral desses estimadores é uma coisa complicadinha de fazer. O que a gente vai fazer aqui é usar um dos teoremas mais importantes em probabilidade estatística para aproximar esses intervalos, que garante esse teorema garante algumas propriedades desejáveis que simplificam o nosso cálculo dos intervalos de confiança. Em geral, a gente não vai obter intervalos de confiança exatos, mas a gente vai obter intervalos de confiança que são bastante úteis e próximos da realidade. Então a gente vai estudar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, o que diz o teorema do limite central. Então, e se você, nesse momento, quiser fazer um intervalinho, eu certamente vou, tranquilo, tá? Aí daqui a pouco a gente retorna. Então, pessoal, voltando ao nosso intervalinho, a gente estava falando, esquecendo um pouquinho dos intervalos de confiança e começando a abordar a questão do teorema central do limite. Às vezes eu vou falar teorema do limite central porque existe certa confusão a respeito da tradução do inglês para esse termo, mas eu descobri até recentemente que a tradução correta é teorema central do limite. Tudo bem? E o teorema central do limite está embasado em 3 tipos de convergências que a gente usa mais em probabilidade, né? A convergência em probabilidade, a convergência quase certa e a convergência em distribuição. Resumidamente, essas convergências todas são assintóticas, ou seja, elas só são válidas quando o tamanho da amostra vai para infinito, né? Ou quando o tamanho de uma sequência de variáveis aleatórias, para a gente vai sempre pensar em amostra, né? Cresce infinitamente, ou seja, quando o nzinho vai para infinito, né? Do ponto de vista de conceitos, né, qual que é a diferença desses 3 tipos de convergência? A gente tem que a convergência em distribuição vai falar da forma que uma função de variáveis aleatórias, que uma função de uma sequência de variáveis aleatórias assume. A forma de distribuição realmente, né, o comportamento da distribuição.
A convergência em probabilidade vai tratar do valor que a função da sequência de variáveis aleatórias provavelmente irá assumir, que é chamada de lei fraca dos grandes números. E a convergência quase certa garante que a probabilidade assumida por essa sequência vai ser 1, né? Então, que é a lei forte dos grandes números. Então, eu estou falando aqui da forma que uma sequência de variáveis aleatórias assume, ou melhor dizendo, uma função da sequência das variáveis aleatórias assume. A convergência em probabilidade trata do valor que essa função de sequência de variáveis aleatórias provavelmente vai assumir, e a lei forte vai me dizer que esse valor que ela provavelmente vai assumir é 1. O valor de probabilidade é 1. Vamos dar uma olhadinha na lei fraca dos grandes números. Então, vamos supor que a gente tem aí uma amostra aleatória, seja y1, y2, yn, uma amostra aleatória de uma população qualquer, satisfazendo que a esperança de cada uma das variáveis aleatórias exista e seja finita, né? Então, a esperança de y da variável aleatória lá da população que forneceu essa amostra é finita. Então, a gente vai afirmar que a lei fraca dos grandes números permite a gente afirmar que o limite da probabilidade do y barra n, né? Então, o que é o y barra n? É só o y barra 1 sobre n somatório das yi, né? Que o limite da probabilidade de y barra n menos a esperança da população em módulo ser maior que um valorzinho epsilonzinho maior do que zero qualquer é zero. Esse n que apareceu aqui de índice é só para deixar claro que os y barra dependem do tamanho da sequência, do tamanho da amostra, né? Então, o que a gente está falando aqui? Que provavelmente a média amostral converge para a média populacional. Muito provavelmente. Quer dizer que a diferença em módulo da média amostral para a média populacional é provavelmente zero, né, em módulo. Então, significa dizer que para uma amostra de tamanho n suficientemente grande, a média amostral em uma amostra aleatória é provavelmente indistinguível da média populacional. Em alguns livros-texto vai aparecer essa outra notação aqui. A probabilidade de y barra n menos a esperança da população y, né, em módulo ser maior que esse valor epsilonzinho maior do que zero qualquer, converge em probabilidade para zero quando o n tende a infinito, né? Então, essa setinha com o P em cima significa convergência em probabilidade. Esses dois formatos são equivalentes, tá? Então, tanto faz qual deles que vai aparecer. Dependendo o livro-texto de referência que você pegar, vai aparecer uma forma ou outra, mas elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Então, se a lei fraca ela permite que às vezes aconteça que a diferença entre a média amostral e a média populacional seja maior que zero, né, para alguma sequência, para alguma amostra em particular, a lei forte dos grandes números vai afirmar que esse quase certamente não será o caso. Por quê? O que acontece? Veja só, o limite mudou para dentro, né? A gente estava falando do limite da probabilidade, agora a gente está falando da probabilidade do limite. Que quando o tamanho da amostra cresce infinitamente, a média amostral vai ser igual à média populacional com probabilidade 1, né? Às vezes a gente vai poder escrever, dependendo do livro-texto que você pegar, que essa probabilidade tende a 1
quase certamente denota a seta com QC em cima que denota a convergência quase certa quando o n tende a infinito. Então, toda vez que existem casos em que a lei fraca acontece, mas a lei forte não. Porém, se a gente tiver que se a lei forte for válida, então a lei fraca também é, né? Então, a lei forte implica a lei fraca, mas o contrário não é verdadeiro. Há alguns casos que a lei fraca se aplica e a lei forte não. Nós não vamos nos ocupar em diferenciar esses casos, porque eles não vão ser relevantes para a gente no nosso curso. Mas é só para você saber que a lei fraca e a lei forte, elas algumas vezes não são simultâneas, tá? De toda forma, as duas leis exigiram que a gente supusesse que a esperança da população, que a média populacional, fosse finita, né? Mas a gente não precisou falar nada a respeito da variância populacional. A única suposição realizada tanto na lei fraca como na lei forte foi que a esperança existe e é finita. Nem todas as distribuições têm a esperança é definida. Então é por isso que existe essa suposição. A distribuição Cauchy, por exemplo, a integral da esperança diverge. Bom, nos nossos casos práticos aqui, a gente não vai precisar, a gente não precisa ser tão restritivo quanto as suposições, que a gente vai trabalhar com casos bastante regulares, né? Então, a gente pode fazer mais uma suposição a respeito da nossa sequência I e D de variáveis aleatórias. No nosso caso aqui, nossa amostra aleatória, né? A realização das variáveis aleatórias I e D. A gente vai supor que as variâncias, além das médias, elas existem e são finitas. Se a gente conseguir atender essa suposição, então a gente consegue mostrar que o limite da média amostral, quando n tende a infinito, converge em distribuição para uma distribuição normal. Essa distribuição normal vai ter média igual à média populacional e a variância igual à variância populacional dividido pelo tamanho da amostra aqui. Então, esse é o teorema central do limite. Quando uma amostra cresce infinitamente, uma amostra aleatória cresce infinitamente, e a gente calcula a média amostral, a distribuição das médias amostrais vai ser normal de média igual à média da população e variância igual à variância da população, exceto por uma constante de padronização aqui, n, né? Então, uma amostra suficientemente grande, a distribuição da média amostral vai ser normal com parâmetros respectivamente iguais à média e à variância populacionais. Vamos ver qual que é a ideia dessa convergência em distribuição, do funcionamento dinâmico do teorema central do limite. A gente sabe que existe a população a respeito da qual a gente quer conhecer alguma coisa, e lá vivem as probabilidades, vivem os modelos probabilísticos e vivem os parâmetros. Por meio de um processo de amostragem e experimentação, a gente retira uma amostra dessa população que é só uma parte do todo. Aqui na amostra vivem as estatísticas, que são as realizações das variáveis aleatórias. Se o meu processo de amostragem for uma amostra aleatória simples, então a gente tem a realização de variáveis aleatórias I e D. E a gente pode calcular diferentes valores, diferentes quantidades, diferentes funções desses valores observados na amostra. Por exemplo, a média amostral, o y-, né? O nosso objetivo final é tirar a conclusão para realizar inferência a respeito da população, generalizar o resultado obtido na amostra para toda a população. Vamos supor que a gente tire, né, uma amostra aleatória, y1, y2 e yn, e a gente tenha, na amostra a gente calcule y'. Então, a gente vai ter na população uma variável aleatória y qualquer, que vai ter uma fp, uma fdp, f de y. A gente retira a amostra aleatória de tamanho n. E a gente tem aqui os vários valorezinhos y1, y2, yn e calcula y'. Vamos supor
que a gente faça isso uma vez. Então, eu tiro uma amostra aleatória de tamanho N. Então, eu vou chamar de amostra 1 e eu calculo y barra 1 na minha primeira amostra. Vamos supor que eu faça isso de novo. Tire uma nova amostra da população, que eu vou chamar de amostra 2. Também de tamanho N, y barra 2. E calculo a média amostral. Vou fazer isso muitas vezes. Vou fazer isso Nzão vezes, né? Então, eu tenho y barra 1, y barra 2, y barra Nzão. Porque eu tenho Nzão amostras. Cada uma dessas amostras em particular tem tamanho Nzinho, né? Então, a gente tem aí uma sequência de amostras aleatórias. Uma sequência não, né? Essas amostras aleatórias não precisam ser chamadas de sequência, né? A gente tem aí Nzão amostras aleatórias. Do que trata o teorema central do limite é qual que é o comportamento dessas Nzão médias amostrais aqui. É isso que a gente está interessado. Então, vamos supor que a minha população tem distribuição uniforme, né? Uniforme contínua lá. Então, a nossa população, a variável aleatória, tem FDP, né, igual a 1 sobre beta menos alfa. Nesse caso aqui, eu já sabia o beta 1 e o alfa é 0, né? Então, uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Vamos supor que eu tire várias amostras. Então, aqui eu acho que eu usei um Nzão de 10.000. Então, vamos supor que eu vá lá nessa população e tire 10.000 amostras, cada uma delas de tamanho 2. E calcule para cada uma dessas amostras de cada uma das amostras de tamanho 2, calcule y barra. Então, o comportamento, então a gente vai ter o y barra 1, que é o y1, o y observado na amostra 1, na posição 1, mais o y1, porque ele vem da amostra 1, dividido por 2. Por que 2? Porque eu estou falando aqui o tamanhozinho de cada uma das amostras foi 2. Y barra 2. Então, é o y21 mais o y22, dividido por 2. O y barra 3, assim, etc. Eu fiz isso daí 10.000 vezes. Então, eu vou ter o y aqui, 10 a quarta, né? É igual ao y 10 a quarta 1, mais o y 10 a quarta 2, dividido por 2. Então, eu fiz isso aqui 10.000 vezes e observei o comportamento dos y barra 1, y barra 2, y barra 10.000. Veja só que a distribuição de origem era uniforme e a distribuição das médias, apesar de um tamanho amostral aqui bem pequeno, 2, né? Ela já está parecendo, já está lembrando mais uma distribuição normal. Claro, ela ainda está mais platicúrtica do que uma distribuição normal, mas já está dando a ideia para a gente do que vai acontecer. Vamos supor que eu aumente o tamanho das amostras individuais, né? Coloque aqui um y13, um y14 e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Claro que eu retirei 10.000 amostras. Com n igual a 4, já fica mais parecido com uma normal. Com nzinho igual a 8, e assim sucessivamente, até aí, n igual a 64, igual a 128, 256. Veja só, esses tamanhos de amostra, esse n igual a 512, está uma distribuição normal perfeita já, né? Então, apesar do teorema central do limite garantir que a convergência que é da média amostral para a média populacional com distribuição, melhor dizendo, apesar do teorema central do limite garantir que a convergência em distribuição das médias amostrais
seja normal só quando o tamanho da amostra vá para infinito, a gente está vendo aqui que o comportamento, que esse nzinho para infinito aqui não precisa ser tão grande assim, né? Claro, vai depender do formato, vai depender do formato da distribuição da população. Quanto mais diferente ela for de uma distribuição normal, mais o tamanho da amostra precisa crescer para essa propriedade de distribuição das médias convergir para uma normal vai ser. Então, se a gente tiver uma população com essa distribuição maluca aqui, que eu chamei de mistura, a gente vai fazer a mesma coisa, calcular os y barra. Esse aqui, nesse caso, já ficou pior do que da uniforme, né? Para esse tamanho de amostra pequena. Mas à medida em que o tamanho da amostra cresce, também as médias amostrais também convergem em distribuição para uma normal e nem precisa ser um tamanho tão infinito assim, né? Como garante o teorema central do limite. Isso também vai acontecer se a gente tiver uma distribuição exponencial, profundamente assimétrica. As distribuições que são muito assimétricas são as que mais demoram para garantir a convergência para a distribuição normal. Demorar é o sentido de requerer tamanhos de amostra maiores, tá? Então, com n igual a 4, a distribuição ainda está muito nzinho, né? Igual a 4, a distribuição ainda está muito assimétrica. Com n igual a 8, só que ela começa a ficar mais simétrica. Com n igual a 32, 64. E aí, lá no 128, só no nzinho igual a 128, que a distribuição normal está mais bem representada, né? Então, o interessante do teorema central do limite é que, primeiro, que as médias amostrais sempre, né, vão convergir para uma distribuição normal. Claro que isso só está garantido assintoticamente, ou seja, quando o tamanho da amostra vai para infinito. Mas a gente está vendo aqui que na prática esse infinito ele não é tão infinito assim. Claro que dependendo da forma da distribuição da população, mais difícil fica a convergência. Vamos ver que conclusões a gente pode tirar aqui. Então a gente já sabe que as médias amostrais vindas de qualquer distribuição, desde que a média e a variância existam e sejam finitas, né? Todos os casos que a gente vai trabalhar aqui, podem ser aproximadas por uma distribuição normal. A gente também, sempre que a gente estiver interessado em construir um intervalo de confiança, para a esperança da população, independentemente da forma do modelo probabilístico dessa população, a gente pode procurar os valores limites para o intervalo na tabela Z. Né? Por quê? Porque a esperança, quando o nosso parâmetro de interesse é a esperança da população, a gente estima a esperança da população pela esperança da amostra, e para um n suficientemente grande, isso vai ter distribuição normal, e a gente consegue, então, retirar os limites do intervalo para o parâmetro de esperança populacional lá da tabela Z. Então, como a distribuição normal é simétrica, a gente sempre vai ter um intervalo de confiança também simétrico. Então, vamos ler isso daqui. O intervalo de confiança de 1 menos alfa, de 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança, né, para a esperança da população, vai ser dada por um limite inferior e por um limite superior. Isso é claro. Quem são esses limites inferior e superior? Bom, é a própria média da amostral menos o valor de Z da tabela Z, com probabilidade acumulada alfa sobre 2, valor absoluto, né? E o limite superior tem o mesmo formato, só troca o sinal. Ao invés de ser a média menos isso, vai ser a média mais essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui continua sendo o valor de Z, cuja probabilidade acumulada é alfa sobre 2, vezes a raiz quadrada da variância lá da população sobre n. Então, a gente tem aqui um método geral para construir intervalos de confiança
para médias de populações quaisquer, independentemente do modelo probabilístico de origem, né? Essa quantidade Z é lá da tabela Z e a variância de Y vai depender do modelo assumido para a população, né? Acontece que nem sempre a gente quer construir um intervalo de confiança só para a média populacional. Às vezes a gente está interessado em construir um intervalo de confiança para outras coisas. Às vezes a gente está interessado em outros parâmetros dos modelos probabilísticos, né? Por exemplo, se a gente estivesse falando do modelo exponencial, por exemplo, f de yzinho, gama exponencial de menos gama y, né? Gama não é a média populacional. E se eu quiser construir um intervalo de confiança para gama, de 1 menos alfa por cento, sem 1 menos alfa por cento de confiança para gama, eu já não posso usar diretamente o teorema central do limite, porque o teorema central do limite versa a respeito da média da amostral e da média populacional, né? Porém, há um outro resultado maravilhoso em inferência estatística. A gente pode aplicar o teorema central do limite para os estimadores de máxima verossimilhança. Quer dizer, eu já tinha te dito que os estimadores de máxima verossimilhança têm a propriedade de normalidade assintótica, né? Então, isso vai nos permitir, mais uma vez, construir intervalos de confiança usando a distribuição normal. Então, simplificadamente, se θ chapéu for um estimador de máxima verossimilhança, não vale para os momentos, vale só para a máxima verossimilhança, de um parâmetro θ qualquer, obtido numa amostra aleatória y1, y2 de yn de y, né? Então, o intervalo a 100 menos alfa por cento de confiança para θ vai ser o intervalo de confiança, limite inferior, limite superior. São limites, é um intervalo de confiança simétrico, né? Então, ou seja, eu vou pegar o estimador, subtrair uma quantidade. Pegar o estimador pontual, somar uma quantidade. Essa quantidade que a gente subtrai e soma vai ser a mesma. Ou seja, é a quantidade da tabela Z, né? Cuja probabilidade acumulada é alfa sobre 2. E a variância do próprio estimador em si, né? Caso você não tenha ficado claro o que é essa quantidade Z alfa sobre 2, imagine uma distribuição normal, né? O que a gente vai fazer aqui? Ai, meu desenho é horroroso, né? Mas tudo bem. Então, vamos supor que a gente tem o estimador de máxima verossimilhança, nosso θ chapéu, aqui, e a gente vai construir um intervalo de confiança aqui. Limite inferior, em vermelho, tudo bem que eu desenho tudo em vermelho, e o limite superior em azul. O que a gente está falando aqui? Que o que resta aqui, ó, aqui em que eu pintei em laranja, tem alfa sobre 2 de probabilidade, e aqui tem alfa sobre 2 de probabilidade, né? Então o intervalo de confiança é de 1, porque o que está em verde aqui, ó, tudo que está em verde aqui tem probabilidade 1 menos alfa. Por isso, esse é o intervalo a 100 1 menos alfa por cento de confiança, né? Para a gente achar esse valor de Z alfa, por exemplo, se eu quiser construir um intervalo de... Nossa senhora, que desenho horroroso. Se eu quiser construir um intervalo, digamos, de 90% de confiança. Então, eu venho aqui, né? Eu dependo lá da distribuição normal padrão. A distribuição normal padrão está centrada em 0, né? Então, se eu quiser construir um intervalo de 90% de confiança, significa que para fora aqui tem que ter 5%. Para fora aqui tem que ter 5%. É um intervalo de confiança simétrico. Aqui, portanto, vai ser 1 menos 10. Então, vai ser um intervalo de 90% de confiança. Aqui, você tem que achar quem que são esses valores de Z aqui.
né? Então é o valor de Z cuja probabilidade acumulada é 5%. Ao invés de você olhar na tabela Z linha e coluna para achar o valor da probabilidade, você vai procurar dentro da tabela Z quem são a linha e a coluna que fornecem o valor de probabilidade de interesse. Claro, a gente vai fazer isso daí com mais detalhes nas próximas aulas. Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, já sabe. Me manda e-mail pra gente agendar um horário. E também não deixa de olhar os stories lá que eu tô no meu perfil pessoal, que eu tô dando sempre uma dica ou outra sobre a videoaula. Beleza? Até mais.